Capítulo 14. A confiança. Não há criatura algum que possa viver sem confiança. Ela marca a certeza naquilo que deveremos alcançar. A confiança nasce da fé que tranquiliza os nossos corações nas lutas de cada dia. Se desejas confiar em alguma coisa, basta confiar em ti mesmo. No entanto, para que essa fé em ti mesmo te dê uma garantia, é preciso a aquisição de outras virtudes que deverás conquistar no universo do teu mundo interno. A fé não se compra nem se toma emprestada como fazes com as coisas exteriores. O preço dela é representado por atribuições dos valores espirituais. A fé verdadeira nasce na tranquilidade da consciência. Se esta não te acusa, é porque estás indo bem nas linhas da existência e, de momento a momento, a luz da fé começa a iluminar a tua mente e empenhar-se com o coração em uma jornada de entendimento. A conquista da fé não é tão fácil como se pensa. Ela vibra no seio de muitas virtudes e esplende nos sentimentos de quem ama o próximo como a si mesmo, sem esquecer de amar a Deus sobre todas as coisas. Certamente, não agradamos a todas as criaturas com quem convivemos. Não obstante, devemos ter cuidado com a comunicação com os nossos irmãos em roteiro, observando os seus comportamentos e as suas necessidades, fazendo o que pudermos para ajudá-los sem a exigência comum dos círculos onde habita a ignorância. Meu irmão, confia nas tuas próprias forças e trabalha dentro do teu mundo interno no silêncio que te pedir a vida reta, que esse aprimoramento dar-te-á muita paz e uma consciência que não se perturba com um simples problema. A certeza do êxito diante de problemas a serem enfrentados não é somente para o religioso, é para todos os trabalhos a que nos dispomos realizar, desde as ideias formadas na mente aos campos onde as sementes devem ser depositadas, para que os frutos apareçam para saciar a fome, prover as vestes e o próprio conforto. Deve-se adereçar de quando em vez os próprios sentimentos, buscando no fundo da consciência o condão da fé, para sentires e veres se estás posicionado na direção do amor. Confere, sim, as tuas forças em todos os sentidos e principalmente no que tange ao perdão. Será que tua capacidade de perdoar está alerta em condições de esquecer as faltas ante aqueles que te ferem? Será que não existem dúvidas em ti no que se refere às coisas espirituais? Deves fazer tal avaliação para que a tua fé verdadeira te permita viveres em paz dentro de ti mesmo. Observa a vida que levas, para não alimentares ilusões nem fortificares mentiras. Existem pessoas que confiam tanto em si mesmas que acabam atrofiando a razão, colocando em desespero a própria vida. Não pode existir confiança sem discernimento. É para isso que temos raciocínio e ainda mais o Evangelho, para que possamos selecionar com o Cristo as nossas atitudes. A fé deve ser iluminada com a sabedoria e consubstanciada no amor. Entre todas as ciências, a mais difícil de ser conhecida é a ciência interna, é o autoconhecimento, aquele que nos retribuirá com a felicidade. Confiemos muito, mas nos eduquemos mais, que o Cristo fará o resto por nós. Bom, os comentários sobre o capítulo 14, A confiança. O texto ele nos ensina, e esse ponto aqui é bastante importante, que nós vamos adquirir a fé, eu vou usar o verbo adquirir para efeito de explicação, a partir do momento que nós tivermos mais valores espirituais, a partir do momento que a nossa consciência estiver mais tranquila. E a consciência é um grande termômetro do nosso lado espiritual. Mas como que isso ocorre com a consciência? Como é esse processo? Então, na verdade, se essa consciência não nos acusa, ou seja, a nossa consciência está tranquila, se não há nada no passado que nos arrependemos profundamente, mágoas, rancores, enfim, vamos fazer uma ilustração como se fossem bolas de aço amarradas nas nossas pernas que nos prendem ao passado. Se nós não temos essas amarras, é sinal que o nosso íntimo está mais livre, está mais arejado.
Significa que é possível que nós já tenhamos perdoado aqueles que nos fizeram mal ou, enfim, nos feriram de alguma forma no passado. Ou talvez até a nós próprios, nós já tenhamos nos perdoado por alguns erros, talvez não todos, mas nós estamos no caminho, nós reconhecemos nossos erros passados, estamos evitando cometê-los novamente. Então, com essa atitude de reconhecimento, de perdão, de deixar essas bolas de aço soltas lá no passado, né, nos livrarmos para seguir em frente, é nesse momento que a luz da fé começa a nos iluminar, dando a confiança nessa jornada de maior entendimento. E mesmo afirmando novamente no texto que a fé não é nada fácil de ser obtida, pois é à custa de muita evolução na aquisição de valores morais, ele nos conclama a nós confiarmos realmente em nós, em nossas forças, pois nada poderá nos mudar internamente senão nós. Nós somos o veículo, nós somos o meio para essa mudança. Não adianta nós largarmos, desistirmos da vida. Então, a jornada é difícil, mas nós precisamos decidir dar o primeiro passo. A partir do momento que nós fazemos isso, nós temos uma série de auxílios espirituais que vêm do alto, né, que vêm de Deus, para nos ajudar na jornada. Mas tem que ter o primeiro passo, tem que ter uma decisão nossa. E esse conceito ele é tão importante de ser entendido e tão vital para a nossa felicidade que vale a pena mais uns comentários em cima desse tema. E aqui eu vou usar aí uma analogia com uma outra ferramenta que ela pode parecer também boba, mas ela é usada em empresas e também muito usada por crianças. Mas imagine que você, nesse momento, se perguntar o que você quer realmente da vida. Mas para nós termos uma real interpretação do que nós queremos, nós vamos usar a ferramenta dos porquês. Na verdade, ela se chama dos 5 porquês, mas é uma forma de nós irmos caminhando e chegarmos à raiz de um tema, de um assunto, de um problema, enfim. Vamos dizer assim, o que eu quero agora, nesse momento? O que eu estou buscando? Eu gostaria muito de um emprego novo. Ok, muitos devem estar assim. Então eu me pergunto, mas por que eu quero? Porque eu quero ganhar bem, quero ganhar um salário, quero um rendimento mensal. Mas por quê? Para manter minha família bem, com saúde, passeio. Mas por quê? Porque assim eu me sentiria melhor, realizado. Por quê? Para mim seria o significado da felicidade. Eu ter a minha família bem, com saúde, sem passar necessidade. Então, isso para mim é felicidade. Apesar de ser hipotético, eu diria que pode ser bastante real. E a ferramenta, ela realmente funciona, gente. Ela funciona. Ela vai nos levar até um ponto onde talvez não seja necessário mais perguntar, porque não vai ter novas respostas. Aí nós já chegamos no sentimento humano, nós chegamos numa razão de vida, que o ser está buscando felicidade. Né? Porque eu quero evoluir espiritualmente. Talvez até cheguemos numa resposta assim futuramente, mas vamos pensar que nós chegamos já numa causa principal. Então, assim, um fato importante, apesar de ser mencionado que são 5 porquês, é importante não se parar nos 5. E sim, quando você chegar num ponto que você não tem uma nova resposta. Você já chegou numa resposta firme, estruturada, que ela representa o motivo principal dentro de você. E essa raiz que nós chegamos, né, essa resposta maior e principal, ela tende a ser, muitas vezes, algo muito simples. Se vocês forem ver no exemplo que eu falei, eu comecei, eu quero um emprego. Aí do emprego passei por um salário, aí eu falei de vida, de saúde, né? Eu criei um contexto envolvendo pessoas, envolvendo família, de repente viagem, aí voltei para bem-estar e aí eu cheguei em felicidade. Então, eu saí de uma coisa externa, material, e cheguei em algo, sentimento, algo interno. Invariavelmente nós vamos chegar nesse tipo de coisa. Felicidade, paz interior. Eu diria que se fizermos isso corretamente, nós vamos chegar em algumas dessas 2 causas raízes. Então agora, voltando ao texto,
e na intenção que ele tem, ele aborda que, ao adquirirmos a fé, nós estamos no caminho exatamente dessa paz e da felicidade interior. Então, eu estou juntando agora duas coisas, né? Eu saí do texto, fiz um parênteses enorme falando dos porquês e que parece que não tem uma relação, mas agora nós juntamos as duas. Por quê? Se nós olharmos, analisarmos as nossas vontades, a nossa intenção maior na vida é a felicidade e a paz interior. E o que o texto justamente nos propõe é isso, é nós buscarmos a fé. A partir do momento que nós tivermos a fé, que é essa confiança em dias melhores, essa confiança que as coisas ruins são passageiras, né? Nós vamos ter dias melhores, as coisas ruins vão se resolver, enfim, nós estamos adquirindo um pouco de paz e de felicidade interior. Então, nós estamos chegando no final no mesmo objetivo. Não é fantástico isso? O remédio das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, ele está aqui, bem diante de nós. Não é algo complicado, é algo fácil, está sendo ensinado pela espiritualidade e depende de uma decisão nossa, de seguir em frente, de escolher um caminho, de escolher mudar. Então nós temos que ter confiança em nós, em nossa capacidade, em tudo que fizermos, não apenas no campo religioso, mas no trabalho, na escola, etc., que é o que ele menciona no texto. Nós devemos de vez em quando nos voltarmos para dentro de nós e avaliarmos como anda o nosso interior. Estamos com alguma mágoa, algum ressentimento? Nossa consciência está tranquila? Alguém me fez algo recentemente? Será que eu perdoei de verdade? Aí, no final do texto, ele nos dá a orientação para nós não nos enganarmos, pois há pessoas que realmente confiam tanto nelas próprias, mas confiam de certa forma que se acham tão capazes de fazerem tudo que fecham os olhos para todo o resto e aí acabam quebrando a cara, se decepcionando, perdendo a confiança e, por que não, até a fé ou o pouco da fé que resta nelas. Então nós temos que observar a vida que nós levamos e as pessoas e os acontecimentos que estão ao nosso redor. E isso nos dará o sinal se nós estamos navegando em mares calmos e profundos, não é? Ou se nós estamos no meio de iceberg, bancos de areia, não é? Aquele que confia cegamente em si, sem olhar e ouvir o som dos mares, ele acaba encalhando num banco de areia ou afundando seu barco, vai bater num iceberg como o Titanic, porque ele não deu ouvidos, ele não viu ao seu redor, ele não viu os sinais que a espiritualidade, que o mundo, que as pessoas ao seu redor estão dando para ele, né? Não existe uma harmonia, parece que as coisas não batem, as coisas estão sempre contraditórias na vida, sempre conflitos, não é verdade? Isso é um sinal de que alguma coisa precisa mudar. Já, por outro lado, se você está lá navegando e ao parar e avaliar ao seu redor, nota a calmaria, né? Você consegue ver aqueles faróis, né, sinalizando lá na frente que tem um rochedo, que você pode bater ali, lá é perigoso, então aí você muda de curso. Você consegue consultar, né, as estrelas ou a sua bússola para conferir o rumo. Olha, eu estou indo no caminho certo. Isso é fantástico. Agora, esses faróis, essa bússola que eu me refiro figurativamente, elas são o quê, gente? Elas são o nosso raciocínio, são as lições que Cristo nos ensinou, os nossos anjos de guarda, mentores espirituais, guias, a nossa intuição, as respostas às nossas orações, a harmonia que tem ao nosso redor, né? Os amigos que nos auxiliam, que falam. Nós não estamos conseguindo ouvir, mas vem pelos outros. O nosso coração, e isso é uma coisa importante também para mencionar. O coração é uma bússola fantástica dentro desse nosso planejamento reencarnatório. Eu vou colocar o link desse vídeo nesse material que nós estamos falando agora, que fala um pouco dessa bússola. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente, na nossa lógica, é melhor fazer alguma coisa e o nosso coração quer fazer outra. Esse conflito é muito complexo, porque muitas vezes a razão, né, que a gente chama de razão, é algo que nós temos todo mundo ao nosso redor falando, não, faz isso, fala isso, discute, tal, enfim. Porém, o nosso coração nos diz para fazer outra coisa. Não, fica quieto, deixa quieto, perdoa. Não fala, procura ele, conversa, mas nós damos mais ouvido para a nossa razão do que para o nosso coração. E o coração é uma dessas bússolas importante.
É por meio dele que o nosso anjo da guarda, que os nossos guias, que a espiritualidade superior fala conosco. Enfim, há inúmeros recursos à nossa disposição para sabermos se estamos acertando ou não. Então, como já foi dito, não há nada mais difícil que a ciência de se conhecer e mudar a si mesmo. Se formos persistentes e confiarmos em nós, mas principalmente nos educarmos, melhorando nossos comportamentos, Cristo fará o resto por nós. E isso é o sentimento da fé que passará a crescer dentro de nós quase que imperceptivelmente, nos levando à fé, à paz interior, felicidade, enfim. Para finalizar, que já está ficando um pouco longo esse vídeo, esse mesmo amigo espiritual que eu mencionei anteriormente, de que a fé é meritória, ele desenhou uma escadinha que ilustra esse processo da fé, mas a partir da fé, a partir não na aquisição da fé, mas na manutenção dela. E é bastante interessante. A fé, ela nos dá esperança, certo? Aquela confiança que foi falada no início do texto, aquela confiança em nós mesmos, de que as coisas vão melhorar, as coisas vão dar certo, enfim. Essa fé, então, ela nos dá esperança em dias melhores e a certeza de que não sofreremos para sempre, porque não há mal algum que persista para sempre e haverá certamente dias muito melhores à nossa frente. Muito bem, essa esperança, que é esse sopro no coração, essa luz que desperta dentro de nós, ela nos traz um entusiasmo. E esse entusiasmo é para viver cada dia como tem que ser vivido. É como se amanhecêssemos a cada novo dia com as baterias carregadas para enfrentarmos o que quer que venha no nosso caminho. Nós sabemos que vão ter pedras, vão ter buracos, vão ter espinhos, mas nós sabemos que nós vamos enfrentar, porque nós temos a energia desse entusiasmo que foi criado pela esperança, pela fé. Esse entusiasmo, que é essa carga rápida, nos conduz a um sentimento de felicidade durante a nossa vida, pois nós teremos um sentimento de um pouco mais de paz no nosso interior, uma certeza de que as coisas vão dar certo, então isso leva à felicidade. Essa felicidade, ela alimenta o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, e isso nos coloca dentro de um ciclo virtuoso de que ele realimenta a fé por si. E assim vai crescendo e assim vai se realimentando esse sentimento da fé, da esperança em um futuro melhor e dessa nossa renovação espiritual dentro desse bom combate. Fiquem com a paz do Cristo.